amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje é com grata satisfação que temos um empreendedor literário, degustativo e que nos vai ensinar muito sobre o que é amar a pátria dos seus pais, amar a cultura do nosso querido e amado vinho. Luiz Molossi, a partir da pesquisa sobre a tua origem familiar, você chega a um livro que tem contagiado muitos e muitas pessoas que sabem apreciar um vinho. Mas a história que Luiz Molossi vai nos contar hoje transcende o prazer, e sim o conhecimento sobre si mesmo dentro de um copo de vinho. Molossi, eu vou ler aqui, pessoal, porque esse homem tem história e conhecimento e vários artigos. Ele viaja da mitologia grega até o Tintim de Duas Taças. O desenvolvimento transcende a economia, muito mais do que isso. Como você, Molossi, identificou a habilidade e a vocação de escrever? Vou passar a palavra, estamos no distanciamento regulamentar, tá, gente? Para o grande escritor e amigo Luiz Molossi. Muito bem, doutor Alexandre. Eu fico lisonjeado, né, até por essa introdução, e diria que colhendo os frutos de... Você perguntou de onde surgiu, como que isso começou, de uma trajetória, né, de uma vida dedicada a que eu entendo como o sentido, o bom sentido, o verdadeiro sentido da vida. E, infelizmente, a maioria das pessoas, aqui não é uma crítica, mas a maioria das pessoas somente vive a vida, não sente a vida. E esse sentir, ele está em vários momentos, ele está dito no livro, e é o testemunho do que eu senti desde criança, lá no interior do Rio Grande do Sul, lá na Serra Gaúcha, onde eu vivi toda essa atmosfera da cantina. Hoje estamos, inclusive, numa cantina aqui, na nossa cantina. Verdade. E onde é armazenado e, por que não, produzido. A parte final, né, da vindima é feita na cantina. Então toda essa atmosfera, inclusive você vê aí na porta, né, que remete a uma cantina, aos apetrechos, né, na folarola, na mestela, aquelas coisas que eu vivi quando criança. Então no primeiro momento você praticamente brinca com aquilo, porque você está lá, você finge que colhe, que faz vinho, que pisa. Mas logo em seguida, Alexandre, eu fui parar dentro do pisador. Então eu tinha que colaborar mesmo com 7, 8, 10 anos de idade. Eu fiz parte daquele processo. Então aos pouquinhos eu fui entendendo que o vinho era necessário, era uma cultura apreciada. Eu via depois as festas, né? E não era, ninguém bebia em excesso, o vinho não era motivo para, vamos dizer assim, exageros, e sim um alimento. Não existia, por exemplo, refrigerante, não existia produtos adocicados produzidos. Lá o vinho era a bebida, alimento também. E essas coisas não acontecem até os 20, 25 anos. Com a maturidade, quando você entende bem isso, quando você lê, você se interessa pelas coisas, você vai fazendo uma sintonia fina das coisas que são importantes na sua vida. E você vai lembrando de episódios, de cenas como essa, e depois, por que eu fui pesquisar isso? Porque havia necessidade, uma vontade minha de ver as minhas origens, de ter o documento que dizia meu bisavô, onde que ele nasceu, qual é o documento. Então a tua história. Então eu fui buscar exatamente a igreja, a pia batismal, onde ele foi batizado, onde ele foi crismado, são os mesmos sacramentos, né, que temos aqui na Igreja Católica. Então, só que esse foi um processo, Alexandre, de 20 anos. E hoje, vamos dizer, coincidiu, e aí vou falar de novo, né, da pandemia. A pandemia permitiu que eu pudesse
rever todos esses escritos que eu fui recolhendo durante esses anos e organizando-os, colocando-os, vamos dizer assim, de uma forma que o livro saiu. Sim. Então, é o lado bom da crise. Bom. Aliás, crise quer dizer crescimento, né? Sim. Você começa... A essência certa. Então é isso, a mensagem que eu digo, que eu respondo para você, o interesse vem de algo simples, da minha infância, mas que tem a ver todo com o terroir, tem a ver com a imigração, com a ocupação da terra, com a convivência, aquela família humilde que precisava se desenvolver. Exato, sobreviver daquele ambiente que era pequeno, família grande, muitos filhos e tal, como é a tradição do imigrante. E foi assim. Então nasceu espontaneamente, mas um espontâneo que tem um sentido, que é a nossa vida, que é a nossa existência, né? E ainda bem que pessoas como você percebem isso, né? E são sensíveis ao ponto de dizer, vamos conversar sobre isso. Sem sombra de dúvida, é tão importante, nasce um filho. A geração de um livro é uma gestação do conhecimento sobre si e sobre os seus antepassados. Eu também sou filho de imigrante. E como é gostoso ler, saber, conhecer, olhar nos olhos e poder perguntar para ele, de todas essas lembranças, e agora eu vou dar uma exprimida, qual foi a mais importante para o Luiz Molossi na geração desse livro? Olha, foram anos, foram praticamente 2 décadas. Não, evidentemente, o tempo todo. Era uma viagem, era um contato, era a viagem de férias, era a pesquisa na internet. Aliás, louve-se a tecnologia que permitiu as pesquisas. Se você perguntar para mim o momento assim, mais sensível, assim, que me traz boas lembranças, até me emociono, porque você vê o livro escrito por um membro da régia do reino de Parma, na época não sei se era vice-reinado ou coisa assim, Dom Irineu Afó, em 1750 aproximadamente, ele escreve um livro sobre um antepassado nosso, que se chama Baldassare Molossi, que em português seria Baltazar, Baldassare Molossi, Detto Tranquilo, quer dizer, dito tranquilo, como eu imagino, um cara tranquilo, que escreveu uma série de odes, poesias, elegias lá, e era o orador da nossa cidade, de Vico Beliano, Casal Maggiore, junto aos duques de Milão, Sforza, por exemplo. E esse livro está na biblioteca de Illinois, nos Estados Unidos, preservado lá, o original está lá. E eu consegui, porque um documento, depois de 50 ou 100 anos, dependendo da situação, ele se torna de domínio público. Eu tive acesso, estou em PDF, com um livro completo, a história de Baldassare Molossi, Detto Tranquilo. Nós falamos de alguém que viveu em 1464. Então, se é para dizer assim, o momento que mais me tocou foi isso. Mas também tem um outro, que é de uma pessoa como você, que é o senhor Telésforo Torti, um professor que nasceu em Vico Belignano, mas morava, porque é falecido, infelizmente, faleceu há 2 ou 3 anos atrás, morava em Cremona. E eu cheguei até ele nas pesquisas e tal, e ele me escreveu, inclusive está no livro, uma carta, onde ele fala, diz assim, em algum momento, em uma pessoa lá nas Américas, nasceu a vontade de reviver essa história, que não é conto de fada, não é nada, é de pessoas que tocaram esse chão, que aqui viveram, que aqui passaram uma parte da sua vida, e olha, uma pessoa lá na América vem, resgata tudo isso. Ad melhora sempre, ele termina dizendo a carta dele, que isto, e parabéns, né, que tudo siga bem na sua vida e que tudo seja para melhor, né, como diz a frase latina. Então também isso é para quem pesquisa, para quem faz esse tipo de trabalho, que tem essas emoções. Infelizmente ele já é falecido, mas está ali honras eternas, eu digo para eles, né, que me ajudaram nessa pesquisa. Então são essas situações que eu
se você perguntou para mim o que mais me tocou, evidente que eu podia citar o fato de pisar na folarola lá, de fazer o vinho, de tomar o vinho doce, né, de ver meu pai fazendo, por exemplo, carneando o porco e comendo a costeleta lá, que eu cito no livro também, que é uma delícia, eu lembro muito bem disso. Aquelas fatias de pão. Meu pai chegando na Copa de 70, o Brasil campeão, eu era criança pequena, tinha 4 anos, e ele com aquele quadro, no cavalo, aquele quadro amarrado num papel marrom lá, e era a seleção canarinho. Então ele dizia, eu já torci pelo Brasil, porque ele é a segunda geração. Então são momentos assim que ficam na memória, né? Não adianta. Isso é história, isso precisa ser contado. E tá aqui, viu, gente? E é um livro gostoso de ler, viu? É um livro que, se você tiver uma taça de vinho ao lado, um pedacinho de queijo, ele se torna muito gostosa a leitura. Desculpe eu ler aqui, gente. É que a pesquisa que nós fizemos foi profunda. Não só dos 20 anos, mas principalmente que, dando origem ao primeiro vinho, origem em 2019, como foi esse processo de descobrir o Molossi produtor de vinho? Ou seja, não só escrevendo, não só revivendo, mas fazendo. Eu digo mais uma vez no livro, né, que de tantos encontros, viagens e descobertas, sempre fomos bem recebidos em todo lugar e sempre tinha um vinho como companhia. Então isso é fundamental. E evidentemente o paralelo que eu fiz da história da família, aquilo que eu falei antes com o vinho, ele não é por acaso, porque a origem do sobrenome Molossi, que vem do grego, como está explicado no livro, tem a ver também com a história do vinho domesticado, porque quem tratou o alimento, o vinho, como ele é nos dias atuais, com a vendima, com a correta preparação e conservação, foram os gregos, lá no Mediterrâneo. Então, e essa história do vinho ia depois, ela surgiu durante a produção do livro. Eu disse, puxa, que bacana. Então, e falo de coisa recente. Vamos dizer, a pesquisa familiar durou 15, 16 anos e o vinho veio nos últimos 3 ou 4. Mas se você pergunta para mim como surgiu a ideia, é a coroação desse processo todo. Como comecei com a pesquisa aí, havia um paralelo entre as duas coisas, disse, porque se eu sei fazer, eu vivi até os 15 anos embaixo dos parreirais, com meu pai, né? Basicamente meu pai. Meus irmãos nem tanto, porque quem cuidava do parreiral mesmo era o pai. Ele que aplicava a calda bordaleza, que dizia como que tem que fazer, ele que dizia que tinha que bruscar antes do segundo domingo de agosto, que era dia de São Roque. Tem uma regra também que ele aprendeu, não tinha livro nenhum, mas ele aprendeu com o pai dele, com o avô. Então, a vontade de fazer vinho foi mais ou menos como uma... retorno às origens, por isso o nome é origem. Voltei às origens, que era aquele vinho que eu já sabia fazer, mas não com as mesmas uvas, porque na colônia se usa Isabel, Bergerac e a Bordeaux, que atualmente se chama Tercy, né? A nossa antiga Bordeaux. Então Isabel, Bergerac e Tercy. Essa mistura faz o vinho colonial, mas eu pensei assim, se eu sei fazer, se a produção química é a mesma, por que não fazer com uvas viníferas? Porque, evidentemente, quando você conhece, o teu paladar ele vai se refinando. Você vai tomando vinho Cabernet, o Merlot, o Taná, né, o Malbec argentino, né, o Carmener chileno, teu paladar fica mais exigente. Então, eu pensei, por que não experimentarmos fazer com uvas viníferas? E aí a lógica foi, onde temos uvas viníferas no Rio Grande do Sul. Eu sou da onde? Eu sou de lá, então é só chamar, ligar para 3 ou 4 pessoas, fiz os contatos e consegui trazer uva para cá e fizemos o primeiro Cabernet 2019, que ficou razoável, porque evidentemente equipamento, mas com a ajuda do meu parceiro, que é o Pissaia, Jean Paulo, está contado no livro também como é que foi, a gente produziu em 2019. E em 2020 a safra foi maravilhosa, daí nós compramos daí o Cabernet e o Merlot também. E com toda a dificuldade da pandemia de trazer a uva, quase não deu certo, tive que fazer
a vinificação lá em Nova Bassano, com um amigo Tessari, lá, o vizinho do meu sobrinho, que é o André Molossi. Fizemos lá, daí trouxe ele líquido, no mês de agosto do ano passado. E daí nós engarrafamos, ele ficou um tempo na barrica aqui, para dar o tempo necessário, que para ser reserva ele tem que ficar 6 meses na barrica, você sabe disso. Senão você não pode chamar de reserva, é reservado só. É verdade. Então nós fizemos essa experiência e olha, a safra de 2020, espetacular. Eu não sei, talvez este ano me parece também que a uva está muito boa, mas a de 2020, sensacional. Então por isso o Origine. Depois, até para complementar, no primeiro ano foi o Origine. Depois com o livro, veio o livro, daí eu resolvi dar outro nome. Olímpia, porque Olímpia é um Merlot, uma pessoa delicada, uma mulher decidida, até com certo luxo, né, que ela viveu com Felipe II da Macedônia. E daí o Pirro, porque o Pirro é o Cabernet, é o vinho astringente, o vinho nervoso, aquele que, sabe, derruba a carne, né, mata a gordura da carne. Então tem que ser um cara, o Cabernet tem que ser um cara decidido, como foi o Pirro, que está no livro. Legal. Na região metropolitana de Curitiba, no estado do Paraná, nós temos uma grande representação dos italianos e principalmente das vinícolas. Como eu gosto muito da região que eu vivo, Molossi, como é que é para você enxergar o mercado de vinho, principalmente o nosso vinho local? Eu digo São José dos Pinhais, né, o caminho do vinho, né, e como é importante falar e trazer para o conhecimento de todos a importância do turismo que isso conduz, né, Molossi? Então, Alexandre, desculpa, na minha profissão de advogado e pelas relações com a Itália, especialmente com o Vêneto e o vinho, naturalmente eu acabei também tendo contatos, né, com pessoas ligadas ao mercado, né, do vinho, à produção. Tanto é verdade que eu trabalhei na Wine South America, lá em Bento Gonçalves, em 2018 e 2019. Eu cuidei de toda a parte legal da feira, para a família milanesa de Vitória, que organizou junto com a Verona Fiere a Wine South America. Mas aqui ali que surgiu tudo. Eu participei porque fui convidado por amigos, que foi o Alberto Pitts, né, diretor da Vinitaly, que seria o braço brasileiro da Verona Fiere, tá? Que fez essa joint venture, está explicado no livro também. Não, é por isso que eu me lembrei na hora. E aí, voltando ao assunto, daí eu pensei assim, nossa, se Porto Alegre, que é uma cidade mais ou menos do tamanho de Curitiba, tem no seu entorno mais de 300 vinícolas e todas de grande porte, de grande sucesso. Claro, o terroir lá é um pouco diferente, então, mas aqui em Curitiba, na região de Curitiba, também não é tão diferente assim. E só temos quantas? 6 ou 7? Então você falou de São José dos Pinhais, nós temos a vinícola Araucária, do nosso amigo Renato Adur, tem a vinícola Legado da Meroli aqui em Campo Largo, todos eu conheço todos. Tem o que era o San Lorenzi, que era da antiga Campo Largo, agora é San Lorenzi o nome. E falando de Colombo, o Franco Italiano, também nossos amigos. Aliás, nós vamos visitar vocês em breve aí para falar de outras coisas, tá? E eu vou junto. E depois tem a Fardo, Vinícola Fardo, ali em Quatro Barras. Quando a gente cita nomes, se corre o risco de esquecer de alguém, né? Mas espera um pouquinho. Ricardo, Fardo, a Araucária em São José dos Pinhais, o Franco Italiano. São as principais. Nós falamos, Campo Largo nós falamos. Tem a família Fardo e tem uma outra que que fica dentro do túnel lá, que eu não consigo lembrar o nome. Puxa vida agora. Aí, tem um espumante bom. Então, eu não vou lembrar. Desculpe, mas não vou lembrar o nome, mas fica numa antiga estação do trem ali. Então, desculpe, eu não lembrei o nome agora. O duro de citar nomes é isso. Mas o pessoal me entenderá e saberá. Nós também, mas a gente vai ver se coloca em um dado momento, nós escrevemos. Vai chamar mais atenção ainda do assunto. Com certeza. Vai ter um destaque especial.
Então, você perguntou, e falei mais de uma vez com ele, inclusive o ano passado, antes da pandemia, 2019, 18, teve a Vinopar, em outubro de 2018, lá no Museu Oscar Niemeyer. Sim. Eu estive lá, conversei com todos eles, tiramos fotografia. Inclusive, não posso esquecer de lembrar dos parentes da RH, lá no interior de Pato Branco, lá no... Isso. Nós estamos chegando lá. Estava esquecendo de vocês, desculpe, olha aí. Tá vendo? Então, inclusive espumantes premiadíssimos, né? Sim. E aí, nessas conversas, eu até fiz uma palestra em Campo Largo com o falecido prefeito Marcelo Pulpi, de boa memória, nos abriu espaço lá para fazer uma palestra em 2017, em julho de 2017. Sim. Onde eu disse, vamos fazer isso. Só que eles, claro, eles estão fazendo, o Vinopar já é uma união dessas vinícolas para divulgar, né, os produtos que são excelentes, são ótimos, premiados, inclusive, vários deles, né? E assim, eu sou um entusiasta dessa ideia. Quem quiser nos ajudar, quem tiver interesse de transformar a região metropolitana de Curitiba num consórcio do vinho, para que hajam mais vinícolas, inclusive já tive proposta de usar fundos europeus para financiar um projeto de criação de novas ou de ampliação das vinícolas atuais. Eu já digo isso no livro, que na terceira fase da minha vida, eu com a minha mulher, com a Leila, já decidiu que nós vamos tratar disso. Veja, nós vamos produzir vinho, pequena quantidade ou maior, se os negócios permitirem, mas vamos ser incentivadores Veja, pessoal, vocês que me acompanham, eu falo muito do desenvolvimento socioeconômico da região metropolitana. Esse é um exemplo, não prático, mas real, daquele que vê na inserção, na congruência dos municípios, a possibilidade de um ganho regional, local, mas com a visão regional. Bom, Márcio, eu fico muito feliz com isso, mas queria que você comente conosco, você já ocupou diversos cargos de representação da comunidade italiana. Para falar nisso, um grande amigo, Silvio de São Paulo, grande italiano, um beijo para minha cunhada que toda noite toma a sua taça de vinho. Que é muito salutar. Que é muito salutar. Comente para a gente, sendo você eleito ou não, tá? Para você o que significa participar de um processo representativo, principalmente dos italianos? Antes, porém, Alexandre, o Google me ajudou. É Colinas de Pedra. Colinas de Em Pedra. Piraquara. Casa Colinas de Pedra, em Piraquara. Aí, ó. E respondendo a tua pergunta, isso também tem a ver com aquela sensibilidade que eu dizia de ver como que era feito o vinho, qual era o sentido da comunhão entre os vizinhos, nas festas e tal. Junto com o quê? Com o estudo. Eu digo para você, o segredo de chegar a ocupar cargos, por exemplo, hoje eu sou vice-presidente dos Vênetos no mundo, até 2025, de todas as associações, federações de Vênetos fora da Itália. Eu sou o vice-presidente, quer dizer, eu represento todos os quase 5 milhões de Vênetos que estão no mundo. E não é porque não tenho salário por isso, mas é aquilo que você diz, é dedicação a uma causa. A causa da gente manter, lembrar dos nossos antepassados, de fazer o registro das coisas que a gente entende que são importantes, a memória dos pais, dos avós, inclusive a dedicação aqui é dedicatória, né? Ela é ao meu pai e minha mãe, porque são os responsáveis diretos por mim, né? E eles, coitados, semi-analfabetos, né? Quanta dificuldade para criar 11 filhos, né? Imagina então. Então, se a gente conseguiu atingir o nível de conhecimento suficiente para poder, quem sabe, multiplicar isso, fazer com que chegue para mais gente essa informação, esse é o desafio. Mas eu te digo que um segredo simples, até para o jovem, digo para o jovem,
ir além nos estudos, não se contentar com apenas, eu aprendi o básico da matemática, eu preciso fazer conta só, não, eu preciso saber dividir, somar e tal. Aprenda uma língua estrangeira. Veja, o que me abriu todas essas portas foi o fato de falar italiano, porca miséria. E não só o dialeto, porque tem gente que fala do dialeto com vergonha, assim, eu falo só o dialeto, me despiate. Tenha orgulho e use isso a teu favor, é uma ferramenta para mim. Estudar o italiano claro, a facilidade vem por causa do dialeto. Se você fala bem o dialeto, facilita, porque o vocabulário é parecido, a regra é mais ou menos igual, então foi rápido para eu aprender e escrever. E isso vai abrindo portas, porque o cliente, gente, bem simples, o cliente italiano que vem aqui, se ele tem um advogado que fala italiano e um que não fala italiano, qual é que ele vai escolher? Com certeza. Então, você tem que ter algum segredo, além de... Até pela segurança, pela similaridade da palavra, o vernáculo todo. Doutor Alexandre, você tem uma coisa que as pessoas... Todo cliente, ele gosta de se sentir confiar, tranquilo na escolha que ele faz. Se ele vai no médico, na demanda, né? Se ele vai no médico e o médico fala com ele com brutalidade e tal, mesmo que ele dê o diagnóstico certo, não é a mesma coisa. Ele vai... Então, aquela velha máxima nossa, né? Gentileza gera gentileza, você tem que atender bem a todo mundo, só que ir a fundo. Não existe nada, você não escreve um livro com as suas memórias. E gente, outra coisa, esse livro também teve uma premiação da Lei Aldir Blanc, que é um absurdo também. Para receber a premiação, eu teria que ter desistido do projeto por 5 anos, não podia fazer nada com ele. O que serve eu receber o prêmio e não poder fazer isso que nós estamos fazendo hoje? Se você não tivesse lido, você não estaria conversando comigo hoje. Com certeza. Com certeza. Então, acho que não são os 20 mil reais do prêmio, mas isso que nós estamos fazendo hoje é o que eu realmente acredito vale. muito disso. Engatando antes da última pergunta, que vai ser fatal, antes da última, essa é a penúltima. Qual o plano do próximo livro? Puxa vida. Por incrível que pareça, veja, muitos me perguntam, até porque como que você é consultor Vêneto se o teu sobrenome é da Lombardia e você é lombardo? Sim. Por que será? Por que? Pergunta, por que será? Que as pessoas esquecem que você não tem só o pai, você tem uma mãe. Mãe também. É verdade. É vero, como se diz. E a mãe, olha só que incrível, o pai pode ter me ensinado a fazer o vinho, mas a mãe me deu o sobrenome Lovisão, que é o italiano de Mason Vicentino, que é por causa disso que eu sou consultor Vêneto e sou vice-presidente da consulta dos Vênetos do mundo, por causa do Lovisão. E até a aparência física, eu sempre dizem na minha família, você é mais parecido com os Lovisão do que os Molossi fisicamente. E também tem os meus tios, os tios Lovisão têm mais espírito empreendedor, mais espírito de coragem, no sentido de negócios, de se jogar no mundo. Então, é um misto que também é bonito. Tem a tradição, evidentemente, do teu pai e da tua mãe, mas o que faz de você um ser diferente é a junção de vários fatores. Sem dúvida. Então, você perguntou para mim, está aí, em primeira mão, você tem os Molossi e o vinho, sabe pelo que os Lovisão são conhecidos na Itália? Não. Pelo pão. Já deu para entender a dica, né? O próximo está aí. Eu só estou em dúvida se será entre os pão e o Lovisão ou entre os Lovisão e o pão, porque não combina tanto, né? Vamos ver qual que vai ser a... Mas eu acho que... Mas esse espírito continua. Agora pela vertente da mãe. Sim. O cônsul terminou a dedicatória, só dizendo assim, e que venham muito mais pesquisas, histórias que demonstrem toda a italianidade que há em você. Então, está aí, o projeto estou começando, inclusive. Gente, o quanto é importante ressaltar a essência de onde viemos, para onde vamos. Essa entrevista termina aqui, mas saiba que vamos ter mais. Vamos tomar um vinho? Já falamos. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado. E nós vamos tomar o Merlot Olímpia 2020, do lote número 2, do qual eu tenho 36 garrafas. É isso aí.